Para mim é inspirador. É uma fonte de altruísmo. É alegria. Carla Acutis é, antes de mais, um sinal de que a santidade é para todos os tempos. E muitas vezes aconteceu ao longo da história da Igreja quem está num determinado tempo achar que os santos são uma coisa do passado. Basta pensarmos em São Gregório Magno, quando escreve os diálogos sobre São Bento, é exatamente a mostrar como no tempo dele havia histórias de santidade. Não é preciso irmos há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, buscar outros santos que também tiveram a sua importância na Igreja, mas para quem não conviveu ou está num século completamente diferente, tem às vezes alguma dificuldade em conseguir criar alguma conexão, conectar-se com esta dimensão de santidade de que é há 100 anos atrás, ou há 200 ou há 300 anos. Carlo Acutis nasceu em 1991, faleceu com 15 anos de idade, em 2006, e é um dos novos santos da Igreja Católica. Um adolescente que viveu entre o final do século XX e o início do século XXI. É o primeiro santo millennial da Igreja Católica. A canonização torna o seu culto público, universal, e declara-o como modelo de santidade para todos. E o Carlo Acutis é testemunho de alguém que vive nesta transformação com o computador, com a informática, com todos estes meios, numa escola, num grupo de amigos, a jogar PlayStation, com aquilo que são os jogos típicos de quem nasceu naquela altura, desde as figuras do Pokémon e tantas outras figuras, que é da minha geração. Eu sou um ano mais velho que o Carlo Acutis, e que a nossa geração vive esta transformação, e o Carlo Acutis mostra-nos que a santidade é possível precisamente aí. É um exemplo muito grande para os jovens e para servir de exemplo para muitos jovens, para ajudarem no próximo. É um santo da nossa época, digamos, santos dos jovens, como às vezes lhes chamamos, do nosso ano, muito jovem, e claro, uma inspiração para todos nós, porque foi o primeiro santo que temos aqui desta nova geração, deste novo tempo. O primeiro jovem, o primeiro santo a utilizar as redes sociais, internet, mas sempre a utilizá-las com muito cuidado e para seu benefício, não para fazer coisas más, digamos, como outros jovens poderão fazer. Ele era tipo como nós, que tinha telemóveis, tinha parte de sapatilhas, muitos. E ele, quando tinha umas sapatilhas novas e outras velhas, ele ia dar as novas aos meninos pobres, e as velhas ele vestia. É um exemplo para todos os jovens. Para mim é santo. Domingo, 7 de setembro, no Vaticano, é a canonização de Carlo Acutis por decisão do Papa Leão XIV. Uma celebração considerada única por muitos, por ser um adolescente que morreu há poucos anos. Esta canonização pode ajudar a Igreja Católica a aproximar-se dos jovens através do exemplo e do estilo de vida de um adolescente que vestia calças de ganga e ténis, o santo da porta ao lado que gostava de computadores, de conviver. Guilherme Borges já tem os bilhetes para estar no Vaticano. O significado da canonização para mim é também um convite à minha pessoa a ser santo. Lá está, porque o Beato Santo diz que a única coisa que pede em oração é para ser santo. E acho que nós somos todos um bocado chamados a isso, e portanto eu tendo a oportunidade de estar diante de alguém, ser santo e conhecer a sua história, todas as coisas que ela realizou, é também um forte convite para que eu tente seguir o mesmo caminho. Obviamente sei que é difícil, mas sim, é uma grande graça. Assistir a uma canonização de um santo não é uma coisa que aconteça todos os dias, e portanto temos os santos de Fátima, o Francisco, São Francisco e Santa Jacinta, que foram canonizados também em Portugal, quando a visita do Papa Francisco, mas lá está, remetem-nos para uma juventude de há 100 anos atrás, não para uma juventude da atualidade, e portanto hoje em dia é importante termos estas referências de juventude
para também cativarmos e mobilizarmos os nossos jovens a serem testemunhos de Cristo, e o Carlo Acutis foi um exemplo disso na atualidade, e portanto é um significado muito especial. Não sabemos quantos santos estão a passar neste momento por este lugar, mas esta canonização é sempre um sinal da atualidade desta mensagem e desta espiritualidade, ou seja, que haja um santo vestido de jeans e de ténis Nike que passou aqui e que bebeu daquilo que este lugar tem para dar, é sinal que isto é atual e sacia a sede dos jovens hoje. Carlo Acutis, explica o seu biógrafo em Portugal, procurou fazer a vontade de Deus o primeiro ponto comum a todos os santos para a Igreja reconhecer essa santidade. Acutis procurou fazer essa vontade de Deus nas circunstâncias novas em que ele e a sociedade viviam na mudança de século. Segundo ponto, e aquilo porque ele é mais conhecido, a devoção à Eucaristia. Ou seja, de facto, verdadeiramente, a amizade com Jesus, a intimidade com Jesus, a comunhão de vida com Jesus, eram o grande motor, era o grande sentido que ele soube encontrar na existência para se ultrapassar, para se vencer e para corresponder cada vez mais a Jesus Cristo. É de facto um modelo de santidade para os jovens e por tudo aquilo que representou, a sua ligação à tecnologia, o facto de ser um santo de calças de ganga e de ténis com esta proximidade, ter morrido jovem também, na transição da adolescência para a juventude. Há alguns anos atrás, penso que o seu processo de beatificação estava em curso, estava num contexto também juvenil, com outros adolescentes, e já se falava deste adolescente que tinha morrido adolescente, já com esta fama de santidade, e por isso mesmo estava o seu processo em andamento. E um dos traços mais centrais era precisamente este amor à Eucaristia, à presença de Jesus na Eucaristia. Para mim, Carlo Acutis é um exemplo de santidade. Eu conheci o beato Carlo Acutis durante as jornadas, não fazia ideia de quem era. Foi um dos patronos, portanto, depois, nessa altura, fiquei um bocado familiarizado com a sua história, o que é que ele fez, como é que usava os seus dons para inspirar os outros a seguir a Deus. E depois, em terceiro lugar, nesta resposta àquilo que é o mundo digital, verdadeiramente um evangelizador. Ou seja, alguém que verdadeiramente viu aquilo que é próprio dos santos, que é a missão. Nós, muitas vezes, tendemos a ver os santos, como vemos os santos nos altares das igrejas, estão lá em cima muito quietinhos, mas nós temos de saber sempre que os santos estão ali quietinhos nas imagens, mas eles foram sempre intrépidos aventureiros de Cristo. E o Carlo Acutis é exemplo disso, de alguém que soube corresponder à vontade de Deus, pondo-se em missão, levando Jesus aos outros, sabendo que a missão é algo que é próprio de toda a vida cristã. Morreu ainda nem há 20 anos e, portanto, existe toda aqui uma proximidade geracional que permite fazer esta conexão com os jovens de hoje, a sua ligação às tecnologias, ele que foi um pioneiro na questão das tecnologias e que hoje, para os jovens de hoje, as tecnologias é um mundo digital, não é? E, portanto, é uma forma de serem influencers de Deus na figura do Carlo Acutis. Carlo Acutis ia à missa todos os dias, tinha uma grande devoção à Eucaristia, rezava o terço e era devoto de Nossa Senhora. Uma vida de fé e de testemunho que o levou a idealizar exposições, a construir um site dedicado aos milagres eucarísticos no mundo, que se tornam em exposições itinerantes. Essas pesquisas trouxeram-no a Portugal e ficou com registros dessa passagem por Lisboa, pelo Santuário do Santíssimo Milagre em Santarém, o Santuário de Fátima e Alcobaça. Carlo Acutis tem, além desta frase que temos ali exposta, tem também uma frase muito bonita, que é: todos nascemos como originais. Alguns passam depois um bocadinho a fotocópias. E penso que esta canonização mostra a originalidade pessoal e a forma original como viveu a fé. É, antes de mais, um sinal importante de que nós portugueses muitas vezes não conhecemos as riquezas que temos aqui, como Deus faz chover tantas bênçãos sobre o nosso país. Tantas vezes o milagre eucarístico de Santarém é tão pouco conhecido. Já conheci pessoas que vivem em Santarém que nunca tinham ido à Igreja do Milagre de Santarém, são católicos, que lhes passava ao lado. E esta forma original que juntou uma antiguidade de santuários com a originalidade nova de internet e, de facto, no jovem. Portanto, quando muitas vezes associamos
os santuários, a gente antiga, tradicionalista e não sei quantos, ele traz uma lufada de ar fresco e de divulgação nos meios modernos que impressiona e consegue fazê-lo mostrando aquilo que é próprio, original também de cada um dos lugares. E a pensar que um jovem de 15 anos, de 14 anos na altura, quando ele veio a Portugal, de Itália, de Milão, fez questão de vir a Portugal e ir a Santarém para visitar a Igreja do Milagre de Santarém e estudar e conhecer mais sobre o Milagre de Santarém, também sobre Fátima. Muitas vezes nós esquecemos também, há uma grande carga eucarística na mensagem de Fátima, sobretudo na comunhão dada pelo anjo no ano de 1916, e era algo também que chamava muito a atenção do Carlo. Acolhendo peregrinos dos movimentos eucarísticos, o Santuário do Santíssimo Milagre de Santarém junta agora também pessoas e grupos que querem conhecer este lugar que Carlo Acutis divulgou. As dioceses de Santarém e de Leiria-Fátima, onde se localiza o Santuário da Cova de Iria, são vizinhas. Estes dois lugares, que receberam o futuro santo, não têm quilómetros entre si e partilham alguns peregrinos. Ele esteve cá, como esteve em Fátima, e esta proximidade que já funcionava continua a funcionar e tem aumentado mais em termos de outros países que começaram também a vir e tem aumentado entre nós. Vêm aqui jovens, falam logo no Carlo Acutis, temos ali a fotografia, é logo a primeira coisa que eles olham é para o Carlos Acutis e depois fazem perguntas, quando é que ele cá esteve, quando foi, como não foi, como é óbvio, não é? E então tem puxado muitos jovens aqui ao nosso Santuário do Santíssimo Milagre. Mesmo pessoas, temos muitas visitas, que me perguntam se ele teve cá, se era verdade que aquele que esteve aqui. Carlo Acutis, quando vem a Portugal, era não só para conhecer o Milagre Eucarístico de Santarém, era também na visita à Fátima, porque ele idealizou também, estava a começar a realizar uma exposição sobre as aparições de Nossa Senhora. Ele idealiza mais duas, sobre anjos e demónios e sobre o inferno, o purgatório e o paraíso na vida dos santos. Não admira, portanto, que Carlo Acutis, que faz esta descoberta também da intensidade da presença de Jesus na Eucaristia, tenha passado por este lugar e tenha bebido também da centralidade da Eucaristia neste lugar, nesta mensagem. Recordo uma frase dele em que dizia que a Eucaristia era a sua autoestrada para o céu. Não é? Portanto, esta experiência também os pastorinhos fizeram. Concretamente o São Francisco, que depois gostava de ficar muito tempo a fazer companhia a Jesus, já aí encontrava o seu céu, podemos dizer assim. O milagre eucarístico de Santarém aconteceu no século XIII. Uma mulher com o casamento em risco foi a uma vidente que lhe pediu uma hóstia consagrada. Após algumas manifestações que revelaram esse roubo, a hóstia foi recuperada e chegou aos nossos dias. A Dona Odete Santos é zeladora do Santuário do Santíssimo Milagre há 26 anos. Partilhou esta história com Carlo Acutis quando o adolescente esteve em Santarém. Viu algo de diferente naquela visita guiada e ficou com aquele menino como um anjo da guarda. Fui eu que o recebi e que o levei ao museu e que falei com ele e que verifiquei naquele menino algo muito especial dos outros que vinham com ele. A sua mãe também vinha com ele e, portanto, ele quando subiu lá acima, porque o interesse dele efetivamente é mesmo os milagres eucarísticos, e que ele quando chegou lá acima, não sei o que é que ele sentiu, sem que ele ficava lá em cima tempos, descia, depois podia subir, descia outra vez, subia e descia, porque ele estava cheio de Espírito Santo. Perguntava o que era aquela ambulazinha que está ao lado, o que é que significava o licário, mas ele já sabia tudo, porque ele já visitava todos os milagres eucarísticos, já tinha visitado tantos, mas sinceramente vi nele um menino especial, mas nunca pensando que ele seria o beato Carlo Acutis e seria o santo, como ele vai ser. Carlo Acutis foi um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023,
Um encontro mundial organizado pela Igreja Católica que ajudou os mais distraídos a conhecê-lo. Estamos na paróquia da Baixa da Banheira, na diocese de Setúbal. O grupo de jovens começou a formar-se no contexto da Jornada Mundial da Juventude. A ressaca desse encontro mundial foi um período decisivo para estes jovens. Continuar com o grupo, escolher um nome, um patrono e ser-lhe fiel. Acompanhamos uma reunião com uma relíquia de Carlo Acutis. O exemplo de Carlos Acutis é muito atual, muito pertinente. São as novas tecnologias. Nós somos um grupo de jovens. Os jovens hoje estão todos ligados às novas tecnologias e, como jovens cristãos, aquilo que o grupo pensou é: somos cristãos, vamos mostrar ao mundo, não é, aquilo que nós fazemos através das novas tecnologias, seguindo, claro, o exemplo de Cristo, não é, e inspirando em Carlos Acutis. Apareceram as jornadas, nós reunimos-nos, houve um grande espírito de comunhão, um grande espírito de entreajuda. Acabaram-se as jornadas e nós achávamos que aquela chama não podia morrer. É uma forma de nós, como jovens Acutis, mostrarmos que, do ponto de vista da Eucaristia, queremos mostrar que somos jovens e gostamos da Eucaristia, queremos permanecer unidos a Jesus. É muito interessante e curioso, de facto, este impacto e que eu estava a referir, desta proximidade geracional e deste identificar-se com um santo jovem, reflete-se nisso mesmo, no nascer de novos grupos de jovens que adotam o nome de Carlo Acutis. E, como disseste bem, nós temos dois grupos de jovens na diocese, um muito recente, que ainda nem tem um ano, está há cerca de um ano, e outro que já tem um bocadinho mais, mas, portanto, nestes últimos 3-4 anos que foi nascendo. Eu costumo dizer isto algumas vezes: nós não temos génios informáticos, mas utilizamos o Instagram, o TikTok, o Facebook para efetivamente espalhar aquilo que nós achamos e um bocadinho fazer da nossa forma, uma forma mais pequena, mais simples, mas também com vontade, tentar imitar Carlo Acutis. Aquilo que para Carlos Acutis, que mais nos desafia e que nós procuramos, pelo menos nas primeiros anos de vida, é mesmo a dimensão eucarística. Então, nós, do ponto de vista eucarístico, todos nós, além de sermos jovens Acutis, também prestamos serviços na Eucaristia. Alguns de nós são acólitos, outros são leitores, temos elementos também que participam no grupo coral, pronto, daqui da igreja, e quase todos nós temos assim uma vida mais intensa no domingo do ponto de vista da Eucaristia. Quando vou dar catequese ou fazer qualquer tipo de ação para os outros, acho que é aí que o beato Carlo Acutis me inspira a tentar não reclamar das coisas também, porque muitas vezes nós dizemos: estou aqui presente, faço muita coisa na igreja e não sei o quê, estou cansado, e olhando para o seu exemplo, já na fase final da vida dele, ele estava doente e dizia que oferecia todo o seu sofrimento a Maria e a Jesus, portanto, e que continuava a orar pelas intenções do Papa. E ele move-me nesse sentido, a não tentar, estou de calças de ganga, mas a tentar meter mãos à obra, fazer coisas, ter dinâmica, ser um jovem da manhã. Para mim é alegria. Para mim é esperança. Para mim é amor à Eucaristia. A paróquia de duas igrejas, em Vila Verde, na Arquidiocese de Braga, tem duas imagens e duas relíquias do futuro santo. Este ano benzeu o novo altar dedicado a Carlo Acutis e inaugurou o monumento dedicado ao futuro santo, um terceiro. As preces, fotografias, os terços e testemunhos de graças vão-se acumulando. Eu conheci a história do Carlo Acutis em 2017, por acaso, não é? Surgiu-me na internet, ainda em italiano. Eu traduzi a história dele, vi que era uma história muito bonita mesmo, e eu, como catequista e coordenador da catequese aqui na paróquia, pensei, bem, no tempo em que estamos, acho que esta história, e nem por cima de um jovem atual, é interessante para os nossos jovens. Depois entrou a pandemia e o que é que nós fizemos? Fizemos como o Carlo Acutis, ou seja, usámos a internet para difundir, uma vez que não podíamos difundir porque estávamos presos em casa.
Então criámos várias páginas na internet para difundir a história dele em Portugal, porque não era conhecida ou pouco conhecida. E então foi aí que deu-se o boom mesmo do Carlo Acutis, ou seja, foi através das páginas sociais, das redes sociais, que o Carlo Acutis ficou conhecido em Portugal e nos países de língua portuguesa, não é? Eu acho que os jovens, hoje em dia, poderiam aprender muito com ele, com o facto de ajudar. Só pelo facto de ajudar já é incrível como era tão fácil para ele ajudar. A paróquia bracarense de Duas Igrejas, em Vila Verde, instituiu no seu calendário pastoral a festa de Carlo Acutis. Neste ano de 2025, a celebração vai realizar-se no dia 12 de outubro. Os jovens, e não só, imitam o adolescente italiano também nas roupas. Estamos vestidos, digamos, a Carlo Acutis, que quando o Carlo Acutis faleceu ele estava propriamente com uma camisola vermelha e com umas calças azuis. Então nós estamos assim vestidos a simbolizar o Carlo Acutis, diríamos, as cores dele. Para representar o quão importante foi Carlos Acutis e quão importante ele será para o futuro. Porque tem de ser uma pessoa muito, muito importante, porque é um exemplo a seguir de todos os aspectos. Ele não fez nada de mal, ele é uma pessoa incrível e acho que toda a gente devia seguir os passos dele. A moda mesmo é vestidos à Carlo Acutis, que é o polo vermelho, calças de ganga e ténis. E assim foi, a procissão foi repleta de gente. Curiosamente, até os adultos, os pais e até pessoas de fora, devotos que vieram cá, vinham tão bem vestidos à Carlo Acutis, como eles dizem. Carlo Acutis nasceu em maio de 1991, em Londres. Os pais trabalhavam nesta cidade inglesa, pais católicos não praticantes. E faleceu vítima de uma leucemia fulminante há 18 anos, a 12 de outubro de 2006, na cidade italiana de Monza. A canonização do primeiro santo millennial, as pessoas nascidas entre 1991 e 1996, vai realizar-se no Ano Santo de 2025, o Jubileu da Esperança. Carlo Acutis foi beatificado a 10 de outubro de 2020 em Assis. Esta cidade italiana foi local de passagem e romaria no recente Jubileu dos Jovens para muitos portugueses. O túmulo do novo santo está na igreja de Santa Maria Maior, no Santuário do Despojamento de São Francisco de Assis. Eu devo confessar que quando eu entrei na sala onde está lá o corpo, eu comecei a tremer, porque eu fiquei assim, como é que pode alguém que ao mesmo tempo parece tão distante estar tão próximo a nós? Ele é um adolescente, assim como nós, um jovem, mas que fez algo imenso, algo tão grande, capaz de cativar o mundo todo, uma juventude inteira, e que faça-nos criar um grupo de jovens assim, em honra dele, e que sejamos uma cópia segura dele e que continuemos assim a proclamar a palavra de Deus. Carlos Acutis é muito importante porque mostra-nos que o mundo precisa de mais santos e nós podemos ser estes santos de calças de ganga, como já o Papa dizia. Foi assim, a primeira vez foi assim um pouco chocante, foi de género uau, que estamos a viver, é muito importante para nós e com certeza vai ficar para sempre na nossa memória. Foi muito importante conhecer melhor a história, tanto de Francisco de Assis, foi muito importante para nós e acho que nunca nos vamos esquecer, mesmo incrível. Ele é um exemplo para os jovens de como se pode alcançar a santidade e como a tecnologia, que atualmente é vista de uma maneira por vezes tão má, que também pode ser um meio de evangelização e um meio de chamar outros jovens à fé e de espalhar o Evangelho pelo mundo. Usamos hoje em dia a internet para coisas que não são às vezes muito, digamos, boas, e ele sempre tentou demonstrar aqui este lado que a internet pode passar uma mensagem boa para as pessoas, inspirar alguém. Não eu, mas Deus. A Eucaristia é o meu caminho para o céu. Todos nascemos originais, muitos morrem como fotocópias. São algumas das frases mais conhecidas e repetidas do futuro santo Carlo Acutis. Eu espero que levem a radicalidade das opções e da conversão. Nós não podemos esquecer que exatamente ao lado do local onde está o Carlo Acutis foi o local do despojamento de Francisco. Ele entrou jovem, rico, de uma família importante de Assis e saiu do paço episcopal como o pobre de Assis. É essa radicalidade. A Igreja Católica e a juventude vão ter não apenas um santo, mas dois exemplos de santidade.
No dia 7 de setembro, com o adolescente Carlo Acutis, vai ser canonizado também Pier Giorgio Frassati, um jovem que morreu há 100 anos, a 4 de julho de 1925, com 24 anos.